Para começar o experimento, o Dr. Mike abre a boca de David à força e depois o prende. David tenta se debater, mas é inútil. Então, Mike pega uma mangueira de 40 metros de comprimento e a enfia diretamente na garganta do paciente. David grita de dor, mas Mike se recusa a parar até a mangueira chegar ao abdômen do seu paciente. Em seguida, Mike desparafusa a válvula e em um instante inúmeras enguias passam pelo tubo até chegar ao estômago de David. O doutor está fazendo isso com o objetivo de extrair a gota de uma substância que pode fazer com que as pessoas vivam para sempre. Nos últimos dias, David percebeu que a sua perna esquerda estava engessada e quando foi perguntar o que estava acontecendo, o médico disse o seguinte: "Você sofreu um acidente de carro ontem. Felizmente você foi tratado a tempo e agora está bem." Antes de ir embora, o doutor também disse a David para beber mais água quente, mas o gosto da água não estava bom. Ao olhar mais de perto, ele encontrou um verme vivo no copo. No centro de saúde, há algumas piscinas de hidroterapia, mas o mais estranho é que as pessoas podem mergulhar na água por 3 horas e não se afogar. Desde que David chegou à clínica, ele tinha alucinações com frequência. No início, ele não se importava com isso, mas um dia, quando ele foi ao banheiro, encontrou um grande número de enguias rastejando no tanque de água. Mas quando ele se virou e olhou para trás novamente, as enguias haviam desaparecido. David ficou tão perturbado que destruiu o banheiro, e no dia seguinte ele procurou um médico para deixar o local. Naquele momento ele teve uma hemorragia nasal e desmaiou novamente, e quando acordou, estava em um tanque de água. David estava mergulhado na água, quando de repente uma cobra passou por ele. Mas quando ele percebeu já era tarde demais, um grande número de cobras o havia cercado. David se debateu desesperadamente, nadou até a janela e bateu no vidro com toda a força. Mas como Mike estava concentrado em seu livro, ele nem percebeu. Então ele teve que se esforçar para nadar até a superfície. Mas, infelizmente, a cobra puxou a máscara de oxigênio de David para baixo, e a máscara caiu instantaneamente, cercada por um grande número de cobras. Quando David nadou até o topo, descobriu que a tampa superior estava fechada. A essa altura, ele já estava muito desesperado, lutando pela vida. Logo, David desmaiou devido à falta de oxigênio e foi cercado pelas cobras. Quando acordou, descobriu que havia sido resgatado e contou a Mike que haviam cobras na água. Os dois pegaram uma lanterna e procuraram por um longo tempo, mas não havia mais nada ali. Assim, no dia seguinte, ele perguntou secretamente a um paciente o que eles faziam naquela clínica. O paciente idoso então lhe disse que o proprietário fazia experimentos sobre imortalidade. Mas as pessoas que foram submetidas aos experimentos estavam ficando muito magras. Por isso a clínica foi fechada e reabriu recentemente. Nos dias que se seguiram, David percebeu que havia algo errado com o seu corpo. Então ele entrou sorrateiramente no laboratório, onde os tanques de água estavam estranhamente cheios de homens idosos, todos muito magros. Quando David estava tentando sair de fininho, encontrou Mike. Primeiro ele prendeu a cabeça de David e depois colocou uma corrente na sua boca. Depois Mike pegou a furadeira elétrica e a enfiou diretamente na boca de David, arrancando um de seus dentes. Felizmente, David teve sorte e conseguiu escapar. Então ele entrou num táxi e foi à delegacia denunciar o crime. David contou tudo, mas não sabia que os policiais do local estavam mancomunados com Mike. A polícia ligou para Mike e levou David de volta para a clínica, e sem ter para onde ir, ele teve que aceitar o tratamento. Após um longo período de lavagem cerebral, David começou a ficar totalmente entorpecido. Até que um dia, ele removeu o gesso da perna e descobriu que não estava doente. Então ele foi discretamente para um porão secreto, onde encontrou todos os tipos de embriões e espécies experimentais. Lá ele descobriu que Mike estava pesquisando experimentos de imortalidade, usando enguias de vida longa e corpos humanos para fazer tudo isso. Em seguida, ele extraía a essência da imortalidade do interior desses corpos. Depois de saber a verdade, David foi até o saguão e contou tudo aos outros pacientes. Mas, a essa altura, os pacientes já haviam sofrido a lavagem cerebral de Mike e cercaram David como fantasmas. David não teve outra escolha a não ser jogar gasolina no local e, em seguida, atear fogo em todo. No entanto, o mais estranho é que, ao ver a casa pegando fogo, os pacientes não tiveram medo. Eles arrastaram seus parceiros para dançar. E no fim da história, David montou na sua bicicleta e levou a encantadora garota que conheceu na clínica para longe.